Novas pesquisas reforçam a tese do voto útil. Para o PT, uma vitória no primeiro turno já parece um sonho menos distante. Para Ciro, por outro lado, são só péssimas notícias. A tendência é a de que ele perca mais votos não apenas para Lula, mas também para Simone Tebet. Pois é, a tese do voto útil ganhando cada vez mais força. Por quê? Porque estão trabalhando para que a tese do voto útil ganhe cada vez mais força. Né? A campanha do PT está trabalhadaça nisso, está levando celebridade para a TV para falar: ô, vota no Lula aí que o teu não tem chance. Olha lá, o Casagrande. Está perto de ser campeão, mas eu não estou falando do Hexa lá no Catar. Eu estou falando do dia 2 de outubro, das eleições. O nosso adversário joga sujo, ele mente, ele é covarde, ele é violento. E nós temos que ficar ligado nisso. Nós temos condições de vencer no primeiro turno. Sabe com quem? Com o Lula. É só ir com convicção, sabendo o que você quer, que nós queremos o quê? Um Brasil democrático de verdade. Então, dia 2 de outubro, vai lá e aperta o 13, que o Brasil vai ganhar e nós vamos ser campeão novamente. Lula presidente, o Brasil da esperança. Então é isso, tem muito espaço aí na estratégia eleitoral do PT para pedir o voto útil. Nem só de ataques ao Bolsonaro está vivendo o PT nessa reta final da campanha. Aliás, porra, reta final da campanha numa eleição tão curta, a eleição é a reta final, né? Vamos combinar. A campanha mesmo era pré-campanha. Mudaram as coisas no Brasil. Enfim, a gente ouviu ele dizer ali que tem chance e tal. Vamos entender com as pesquisas, né? Tá aparecendo lá para Ana, IPEC, que saiu agora, dia 19, a mais recente. IPEC, para você que não tá ligado, é ex-Ibope. Pode chamar de ex-Ibope. Vamos lá. IPEC, Lula passa de 46% para 47% e Bolsonaro se mantém com 31%. Há 2 semanas da eleição, o resultado indica um cenário de estabilidade na disputa, aponta o Instituto. Pesquisa foi realizada entre 17 e 18 de setembro. Margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Então, algumas conclusões. Primeiro, o Lula oscilou apenas dentro da margem de erro. Segunda conclusão, olhando para isso aí, é que a gente também tem que prestar atenção. Deixa eu pôr de novo aqui que vai ajudar. Ó. A gente tem que prestar atenção da onde estão saindo os votos ou indo os votos, né? Ainda que seja assim dentro dessa margem de erro. A gente vai ouvir o Leandro Rezende na CNN dizer que os votos estão saindo aí do Ciro, Ana, do Ciro. E não é saindo do Ciro só para o Lula, não. Diz que o Ciro está perdendo voto agora para Simone Tebet. Não sei o que essa campanha andou fazendo de errado. É quem está desidratando, e aí desidratando para dois lados, está desidratando para Simone Tebet, começa aí a desidratar um pouco também para o ex-presidente Lula, e como há uma dificuldade de recuperação nesse sentido, né? O dado ali que me chamou a atenção da pesquisa do IPESP, não dessa BTG, eu vou falar da BTG rapidinho, mas o que me chamou a atenção da pesquisa IPESP é de como o Ciro perdeu a vantagem que tinha no terceiro lugar na pesquisa IPESP para as mulheres. A Simone Tebet ultrapassou o Ciro no eleitorado feminino e ultrapassou ele também no eleitorado mais rico, que ganha acima de 10 salários mínimos, né? Então, é um indicativo ali de que a coisa está começando a se mexer por um lado. Agora, a leitura, hoje também conversando com gente do PT sobre essa pesquisa BTG, a BTG, né, feita pela FSB, a leitura que me foi passada é de que está fazendo efeito. Eles conseguem, os trackings também aqui do Rio de Janeiro, trackings de outros lugares do país, estão começando a mostrar um efeito dessa pregação pelo voto útil. Muito bem, então você tem aí o que o Rezende chamou de pregação pelo voto útil, que ainda, segundo ele, Ana, está fazendo efeito, né? E aí você tem uma ou outra escorregada da campanha do Ciro Gomes, né, que certamente ajuda o PT nesse objetivo, né? E o que mais? O que mais a campanha do Lula precisa fazer para conseguir o voto útil? Diz o Toledo que nada. Sabe o Toledo, do Foro de Teresina? Olha lá ele no UOL. Dados mostram que o Lula não precisa mexer em nada para levar o voto útil, porque da onde estão saindo os dados, né? Se a gente pegar o histórico, o não sabe caiu,
7, 6, 5, 4, 4 nas 5 rodadas do IPEC. Ou seja, então, na definição, está indo mais para o lado do Lula, mas nessa última aqui, como ficou 4-4, veio provavelmente do branco e nulo. Ou seja, aquele eleitor que estava dissatisfeito com a política, falar, não gosto de ninguém, vou anular meu voto, vou votar em branco e tal, uma grande parte dele está migrando para o Lula, porque são 5% hoje, mas eram 8% em meados de agosto, em 14 de agosto. O que pode explicar aparentemente isso? Foram todos. Como é que é? O que explica isso, essa migração? Eu acho que o Lula passou a ser mais palatável para essas pessoas. A rejeição dele caiu e as coisas fazem sentido, né? A rejeição está mais baixa e a intenção de voto dele subiu, provavelmente vindo do branco e nulo. Significa o quê? Que aquelas pessoas falam, não, no Lula não dá, não aguento mais, voltar ao PT não dá, já mudou de ideia. E, então, por essa lógica, é melhor não forçar a mão, porque já está vindo meio por gravidade esse eleitorado que o Lula precisa para ganhar. O meu único senão para cravar que ele é o favorito para ganhar no primeiro turno é que a gente sabe que a abstenção é desigual. A gente sabe que os pobres tendem a ter uma abstenção mais alta do que os ricos. Sim. Tem dificuldades para locomoção, às vezes não transferiram o voto, o título, às vezes tem que ficar em casa cuidando da família, enfim. Tem muito mais o que fazer, muito mais preocupações e obrigações do que os ricos. Então, acaba tendo uma taxa de abstenção mais alta. E, como a gente está falando em casa decimal, um pontinho a mais de abstenção pode fazer toda a diferença. Então tá aí, a grande inimiga do voto útil é a abstenção. Gostei do final ali do Toledo. Você sabe por que o pobre às vezes falta na eleição? Porque o pobre tem mais o que fazer, porra. É isso, Ana. É uma questão que estava sendo aventada aí durante essa semana é a dificuldade que pode ser criada, mas aí é um temor, tá? Não há nada, nenhum indício de que isso vai acontecer. Mas um temor de que a população mais pobre tenha mais dificuldade, obviamente, né, isso acontece, que a população mais pobre tem mais dificuldade de se deslocar e de ir até a eleição. A questão é o quão interessadas estão as cidades em reforçar o transporte público, né, em prover, né, serviços públicos para que a população tenha condições de ir votar. E aí entra outras questões também, né, de outros empecilhos que possam ser colocados para a população e votar. É uma preocupação válida, né? Eu acho que mais ainda do que a preocupação com a inação, uma possível inação da população. Não me parece, né? É o que os números indicam e indicam cada vez mais que a gente não está vendo mais aquela paralisação da população que a gente viu nas eleições presidenciais passadas, e que, aliás, eu diria que é um dos fatores que nos trouxe Bolsonaro, também uma insatisfação, um desânimo com a política, e aí também que tem suas raízes, né, muitas delas comunicacionais, como a gente ia dizendo, né, nessa percepção construída no imaginário popular de que a política é só ladruagem, é só corrupção, ninguém presta, tô de saco cheio disso tudo que está aí, que nos leva a essa sensação de inação, assim, de paralisação total. Não vou participar disso, não vou votar. E aí o que acontece? Você não vai escolher, alguém vai escolher por você, e pode ser aquele 30% ali que ainda está com o Bolsonaro mesmo depois de tudo que aconteceu. A questão é, está disposto a aceitar essa escolha? Se não está, sinto muito, esse é o sistema, você tem que fazer alguma escolha. E eu acho que muita gente está percebendo isso, falou, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma escolha de fato. E aí pode não gostar do Lula, pode ter suas questões, pode não gostar das alianças, pode preferir outra coisa, pode. A questão é, o que tem no cardápio?
Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.